As pessoas vivem sob pressão. É muita pressão em suas vidas. Vivem sendo pressionadas no mercado de trabalho, na vida familiar, nos relacionamentos. Tudo hoje é muito apertado, comprimido. O indivíduo acaba desaparecendo nas relações. O indivíduo se torna apenas uma peça morta no tabuleiro. Peça esta que vai sendo arrastada de um lado para o outro, sem uma vontade própria. E para recompensar ou para compensar essa perda ou anular esta anulação da vontade própria em detrimento da pressão, o indivíduo busca alguma recompensa num prazer, numa satisfação ou numa depravação. Quantas pessoas não afundam na depravação porque não aguentam mais a pressão da vida, a pressão no trabalho, na vida familiar, nos relacionamentos? E uma coisa eu quero falar e afirmar e argumentar neste vídeo. O maior culpado disso tudo é o próprio indivíduo. Nós, seres humanos, é que nos pressionamos a nós próprios, a nós mesmos. É claro que a família exerce uma pressão, o trabalho exerce uma pressão, a sociedade exerce uma pressão, mas o indivíduo vem sendo muito negligente na sua vida espiritual, na sua vida interior. Se as pessoas fossem mais conscientes, se fossem mais estáveis, mais lúcidas, equilibradas, se as pessoas não se deixassem levar por impulsos imediatos, encontrariam uma firmeza no solo interior, encontrariam uma estabilidade no autoconhecimento, na verdadeira vida interior. Com isso, o indivíduo sentiria uma satisfação maior com menos coisas, com menos promessas de sucesso. O ser humano estaria melhor com menos. E estando melhor com menos, o ser humano não se prenderia tanto aos laços sociais, às aparências, às enganações, às mentiras, e não sofreria, por sua vez, uma pressão tão grande, um pressionamento tão grande. Quão mais, prestem atenção nisso, quão mais o ser humano é negligente para consigo mesmo, com a sua real e verdadeira vontade, entregando-se a desejos fúteis, mais ele perde o domínio e o controle da sua vida. Mais ele acaba sendo submetido pelos demais, pelo consumo, pelas aparências, pelos vícios, a depravação, e mais essas coisas externas exercem pressão. Porque uma vez que o ser humano negligencia a sua vida interior, passando a confiar mais nas coisas externas, essas coisas externas o pressionam. E o pressionam cada vez mais. E uma vez que o ser humano cede até um determinado ponto, o meio externo depois não quer mais permitir a sua libertação. Na vida familiar é assim. Os familiares não querem que alguém desperte verdadeiramente espiritualmente. Os familiares querem alguém ali na família ambicioso, alguém que faça o que todos façam, ou alguém numa sonolência total, sem ambição, quietinho no seu canto, sem ter uma vontade própria. É isso que as famílias querem. No mercado de trabalho a mesma coisa, nas igrejas e nas religiões a mesma coisa, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, o que mais se quer é pessoas submissas. Não estou dizendo que não devemos seguir regras,
que não devemos obedecer os demais, obedecer entre aspas. Eu acredito que o melhor termo seria uma interação equilibrada, cumprindo com as suas responsabilidades. Precisamos cumprir com as nossas responsabilidades no mercado de trabalho. Temos que ir trabalhar, temos que cumprir horários, precisamos interagir respeitosamente com as pessoas, precisamos nos enquadrar dentro daquilo que é necessário até certa medida, sem perder, é claro, a sua individualidade, a sua vontade própria, a sua autonomia. Quem encontra esse equilíbrio, mantendo ativa a sua vida interior, mesmo em meio ao trabalho, sofre menos pressão e menos pressionamento, porque mantém uma certa autonomia, porque se posiciona corretamente, sabe dizer não, não consente com coisas absurdas. Quantas pessoas consentem com os maiores absurdos porque não querem se indispor, não querem se posicionar, não querem estabelecer limites, porque a questão dos limites que temos para com os outros, com os demais, é algo essencial. O ser humano precisa estabelecer até onde o outro pode ir, até onde o outro pode transitar, para que reste espaço para ele próprio também, para a sua vida interior, para a sua vida espiritual. Quem estabelece limites consegue ao menos respirar. Não quer dizer que não seja pressionado. Sofrerá também uma pressão, mas conseguirá respirar. Conseguirá ter uma vida própria, até certa medida, dentro do que é permitido ou do que é possível na vida em sociedade, nos dias atuais, nesta era de materialismo, aparências, estagnação, faz de conta, encenação, porque a vida em sociedade é uma encenação, e se o ser humano parte para a encenação, se ele se torna um ator nesta sociedade falsária, ele será engolido por essa sociedade, e esta sociedade depois não permitirá mais a sua tomada de consciência, a sua libertação. A pressão será grande demais sobre aquele que quiser se libertar das amarras. Então, que o ser humano primeiro não ceda, que o ser humano primeiro não consinta com esses absurdos. Em troca de bugigangas, em troca de prazeres passageiros, o problema é que a maioria das pessoas se vende por muito pouco. E quando as pessoas se vendem por muito pouco, depois a pressão vem, o pressionamento vem. A família pressiona, o mercado de trabalho pressiona, porque a forma de convivência hoje ela está pautado numa redução de espaço ou de espaços. Tudo é reduzido, tudo é comprimido, tudo é compacto e compactado nos dias atuais. Se o ser humano permite, os outros fazem com ele o que quiserem. Então é necessário ser educado, é preciso respeitar os semelhantes, mas impor limites a eles. É preciso fazer a sua parte, dar o melhor de si, mas impor limites aos semelhantes, no trabalho, na vida familiar. Porque se o ser humano impõe esses limites, ele tem um espaço maior, terá uma retaguarda existencial e espiritual, terá um espaço vital para si. E daí a pressão, o pressionamento não será tão avassalador. Isso não quer dizer que uma pessoa desperta espiritualmente, conhecedora de si, não seja pressionada, não sofra uma pressão. Mas uma pessoa desperta espiritualmente conseguirá perseverar nestes ambientes doentes, enfermos e tóxicos. Uma pessoa consciente espiritualmente estabelecerá limites, pegará apenas o que precisa,
A maior parte das pessoas se torna escrava dos semelhantes porque pega demais. Não tem limites nos desejos, nas satisfações baratas, e quanto mais o ser humano pega das coisas externas, mais ele se torna um devedor da sociedade para a sociedade e para os semelhantes. E daí eles pressionam, daí eles atacam como chacais famintos que não querem permitir o despertar do indivíduo, do ser humano. Então, é uma questão de coragem, é uma questão de honra, é uma questão de determinação, é uma questão de saber o que se quer nesta vida e o que se veio fazer. Porque os semelhantes, eles são capazes, eles são suscetíveis a perdoar as piores coisas no indivíduo, as piores coisas, as piores depravações, menos que ele acorde e desperte. Isso Abdruchin escreveu em sua obra Na Luz da Verdade, e é uma verdade. As pessoas seriam capazes de perdoar as piores coisas de seus semelhantes, menos que eles acordem, menos que eles tomem consciência de si, porque isso desperta um incômodo, um mal-estar. Quando alguém desperta, quando alguém está desperto espiritualmente em meio aos semelhantes, mantendo conversações mais profundas, isso gera um mal-estar, porque a maioria das pessoas está numa alienação, numa cegueira, pensando apenas no consumismo, nas aparências, nas vaidades, alimentando todas essas tranqueiras existenciais. Os seres humanos caminham cegamente pela vida, e quando alguém enxerga e começa a falar como as coisas são, isso inquieta. Daí vem a pressão sobre o camarada, sobre o indivíduo. Mas é aí que ele precisa manter uma distância, precisa impor limites, precisa preservar o seu espaço vital. E o maior espaço vital na vida de alguém é dentro de si mesmo. Não permitir que os outros invadam o íntimo. Não permitir que os outros entrem dentro do ser humano. Entre aspas aqui. Quando falo entrar dentro do ser humano, é através de opiniões inadequadas, intromissões, o desrespeito, a vaidade, a arrogância, a prepotência daquele que não dá conta da sua própria vida, mas quer aconselhar o semelhante. Então esta é a grande hipocrisia da nossa época, de pessoas que não resolvem seus problemas, não resolvem suas vidas, mas pressionam seus semelhantes. E é possível reduzir em escala significativa essa pressão externa quando se pega menos do ambiente externo, quando mantemos uma certa reserva nos relacionamentos, quando somos modestos nas aquisições, nos apetites, naquilo que se consome. Quanto mais o ser humano é modesto naquilo que ele consome, menos laços ele cria com o mundo, com o ambiente externo, com o meio social, e mais livre ele será. E menor será a pressão que sofrerá. É claro que sofrerá pressão. Sofremos pressões no dia a dia, na vida cotidiana, é assim. Estamos numa sociedade doente, isso nos atinge inevitavelmente, mas precisamos nos manter saudáveis em meio aos doentes. E nos mantemos saudáveis através de uma vida interior saudável e de um certo distanciamento, mantendo certos limites, sem nos entregarmos cegamente aos ismos deste mundo, porque são os ismos que aprisionam o ser humano. E quando ele se deixa aprisionar, o ambiente externo haverá de pressioná-lo para que ele não se liberte e continue sendo um escravo submisso às tranqueiras que são impostas aos seres humanos pelas piores pessoas. Pelas piores pessoas, porque é justamente assim. Sofremos pressões, somos pressionados, mas precisamos manter a cabeça fora da água, e só mantemos a cabeça fora da água se tivermos consciência e percepção de nós mesmos, da nossa vida interior, da nossa intuição. Isso é visão, isso é autonomia, e isso confere
ao ser humano uma liberdade maior para que não seja pressionado tanto. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!